Fala pessoal, tudo bem? Quantas vezes você não teve a necessidade de importar diversos produtos para dentro do Magento com suas devidas configurações de cor, tamanho e outros atributos personalizáveis e acabou tendo que criar um a um pelo painel administrativo porque não sabia como fazer isso de forma em massa? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer a importação de produtos via planilha CSV e ainda vou deixar um brinde para vocês, que é essa planilha de exemplo para download aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá? Bom, antes de tudo, como que eu criei a minha planilha de exemplo? Eu criei diversos produtos simples, configuráveis, criei atributos de cor, tamanho e outros personalizáveis, criei categoria, deixei minha loja com diversos exemplos. E aí aqui no painel eu vim em Sistema, Exportar, e eu vou exportar uma planilha padrão de exemplo do Magento. Então eu venho aqui no tipo de entidade e coloco produtos, que é para o Magento saber que eu quero exportar produtos. E o formato eu mantenho como CSV, que é um formato separado por vírgula. Feito isso, eu desço tudo aqui, porque eu não vou excluir nenhum campo, então eu não preciso marcar ninguém. E eu vou clicar em próximo. Clicando em próximo, o Magento vai gerar para a gente um arquivo, certo? Que é a planilha de exemplo. E eu vou abrir ela aqui. Importante estar lembrando que como o Magento trabalha com arquivos de .csv, o Excel ele se atrapalha um pouco para abrir esse tipo de arquivo. Ele formata de forma errada de vez em quando. Então eu te aconselho a baixar o LibreOffice, que é gratuito, está disponível para download no site oficial deles, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E eu abro a planilha pelo LibreOffice Calc, certo? Que é o Excel do LibreOffice. Importante estar lembrando que o conjunto de caracteres tem que estar o TF8, certo? E aqui, nas opções de separadores, a gente vai marcar por vírgula. Depois a gente dá OK, e o Magento vai abrir aqui a planilha que a gente acabou de exportar. Então, na primeira linha, estão todos os atributos que a gente preenche num cadastro de produto. A gente pode estar vendo aqui SKU, o tipo de grupo de atributo que ele está lá dentro da loja. A gente pode estar vendo aqui as categorias, o tipo de produto, entre outros campos, certo? A minha planilha de exemplo, ela é a mesma planilha que eu acabei de exportar, só que com campos reduzidos. Eu deixei somente o que eu costumo importar sempre no Magento. Então, eu vou abrir ela aqui, de exemplo para vocês, e vou mostrar campo a campo, porque cada um tem uma configuração específica. Aqui a gente tem o SKU, certo? Que é importante a gente lembrar que ele não pode repetir. Se repetir, o Magento, ao identificar um SKU igual nas linhas de baixo, ele vai sobrescrever as informações que já foram importadas na linha de cima, tá bom? Aí tem o nome do produto, o meta title, que eu costumo deixar o mesmo do nome, o preço, que é importante lembrar para sempre colocar os centavos com ponto, nunca com vírgula, preço especial, caso eu queira estar colocando, eu preencho aqui, descrição do meu produto, descrição simples, a meta description, que eu costumo colocar a mesma descrição simples, as categorias, que as categorias são importadas de forma que eu tenho sempre a default category, que é a minha categoria principal, a minha categoria mãe da loja, certo? E aí eu tenho vírgula, para separar a outra categoria que eu vou importar, que no caso é a default category barra categoria. Essa minha categoria aqui, ela está dentro da default, por isso da barra. E aí eu tenho um outro subnível, que é a sub01, que está dentro da categoria exemplo, que a gente importou aqui, que está dentro da default category, tá ok? Aí eu tenho o peso do meu produto, quantidade de estoque, eu tenho os atributos adicionais, que aqui eu coloco todos os atributos que eu quero importar. No caso, cor, tamanho, se eu criei, por exemplo, tipo de tecido, ano de fabricação, eu coloco todos eles aqui separados por vírgula. Então eu tenho meu produto de exemplo aqui, que é a cor branca, e este daqui, que é a cor verde. Esse não tem nenhum campo preenchido, porque é o produto configurável, certo? Aí nós temos o grupo de atributo a qual este produto pertence. No caso, eu só tenho o default. Se a gente criar outros grupos de atributo, eu posso estar colocando o nome aqui, certo? O tipo de produto, se ele é simples ou configurável. Também tem o agrupado, entre outros tipos de produto que o Magento tem. E aqui, nas minhas variações de configuração, eu seto os meus SKUs de produto simples que serão amarrados com o meu produto configurável. Aqui no caso eu tenho o produto de SKU PROD01 branco, da cor branca, porque é a minha variação de cor aqui que eu coloquei, certo? Se eu tivesse outros campos aqui,
eu também colocaria separado sempre por vírgula aqui. Depois eu coloco o pipe, que quer dizer a separação de um produto a outro. E aí eu coloco o SKU do meu segundo produto, que será amarrado com o configurável, e, no caso aqui, a cor verde, que é o atributo que eu setei para ele. Na visibilidade eu coloco o tipo de visibilidade que eu quero dentro do meu produto, sempre colocando não visível individualmente para os produtos que serão amarrados aos configuráveis, porque senão, além da opção de escolher ele dentro do configurável, ele vai estar sendo exibido no catálogo da loja se a gente colocar catálogo e pesquisa para as visibilidades dele, certo? Aí a gente tem o website a que esse meu produto pertence, no caso a gente só tem o website base, tem campos padrões aqui do Magento como produto online, que eu sempre deixo essa opção aqui que veio por default. Aí tem a imagem que eu vou usar de base e o texto que eu vou atribuir a esta imagem de base. Mesma coisa para a Small Image e a Thumbnail. E as swatches também. Então aqui eu tenho a imagem relacionada ao meu produto 1, que é a cor branca, a imagem relacionada ao produto 2, que é a camiseta verde, e a imagem relacionada ao meu produto 3, que é o meu produto configurável em si, certo? O texto que cada um vai. E aqui eu tenho Additional Images, que é um campo onde eu posso colocar diversas imagens dentro de um mesmo produto. No caso aqui eu coloquei a imagem do produto verde e do produto branco dentro do meu produto configurável também, certo? E bom, estes são os campos mais comuns que eu costumo importar para o Magento. Você pode pegar outros campos, por exemplo, se a gente tivesse um atributo chamado tipo de tecido, eu venho aqui na outra coluna e coloco o ID dele, tipo tecido, certo? E eu posso estar colocando as variações. Então, algodão, que é o meu tipo de tecido aqui para estes produtos. Como que eu crio esse atributo tipo de tecido? Eu venho aqui no meu Chrome, aí eu vou em loja, e aqui em atributo eu vou em produto. Aí eu vou criar o meu novo atributo chamado tipo de tecido, certo? Tipo de tecido. Ele vai ser um tipo de múltipla seleção menu suspenso. Ele vai ser menu suspenso, que é este combo box aqui. Múltipla seleção eu posso colocar um combo box de várias opções ali para poder selecionar. Então, no nosso caso aqui é o menu suspenso. Aí, eu vou colocar aqui no código do atributo o que eu digitei lá, tipo tecido. E aqui, na opção, eu vou colocar o que eu escrevi. No caso da gente, é algodão. Se eu não tiver o campo escrito aqui, a mesma informação que a gente colocou aqui na planilha, o Magento vai reclamar na hora de importar este produto, certo? E aí eu vou colocar aqui no gerenciar rótulo tipo de tecido também. E vou salvar esse nosso atributo. Além de criá-lo, eu tenho que associá-lo ao grupo de atributo, que no nosso caso é o default, certo? Que está aqui na nossa planilha de exemplo. Grupo de atributo é o default, certo? Então, eu vou voltar aqui no meu painel, em lojas, conjuntos de atributo, vou selecionar o atributo default e atribuir este novo atributo a este grupo. Então, eu venho aqui no meu grupo, e aqui nos atributos não associados tem o nosso novo atributo, que eu vou colocá-lo aqui abaixo de cor. Opa! E vou salvar esse grupo. Então agora, ao criar um produto, este tipo de tecido vai estar disponível para preenchimento, que no caso só vai ter uma opção de escolha, que é o algodão que a gente colocou, certo? Como que eu faço para importar essa minha planilha? Preenchendo todos os dados dela, eu venho aqui em Sistema, Importar, e aí eu vou selecionar algumas configurações. No caso, tipo de entidade para produtos, novamente, para a gente saber que eu estou importando uma planilha de produtos. Aqui, no comportamento da importação, eu vou colocar adicionar ou atualizar, certo? Eu posso colocar substituir ou excluir produtos. Número de erros permitidos quando dá erro, o Magento te mostra até o número que você setar aqui. No caso, eu deixo o padrão mesmo, que é 10. Separador dos campos é vírgula, pois na nossa planilha é .csv, certo?
E aí, aqui no arquivo para importação, eu vou selecionar a minha planilha de exemplo. Feito isso, eu vou verificar os dados, tá? E aqui no diretório de imagens, eu não costumo preencher nada, porque não é preciso. Mas as imagens elas devem estar dentro da pasta pub e media import, certo? Dentro do seu FTP. Então, as minhas imagens já estão lá dentro da pasta pub, media, import, certo? E aí eu validei aqui a minha planilha, o Magento não encontrou nenhum campo errado, certo? Se ele encontrasse, por exemplo, um atributo que tem a opção, se a gente escreveu lá algodão e eu tivesse escrito poliéster, e esta opção poliéster não estava cadastrada lá no painel, nas opções do meu produto, do meu atributo, o Magento iria reclamar, certo? Então, ele pode dar diversos erros, a gente tem que ler o erro, entender e corrigi-lo lá na planilha. Como ele validou, eu já vou clicar aqui em importar, e eu vou esperar o Magento importar nosso produto. Então, a importação foi feita com sucesso, e se a gente vir aqui em produtos catálogo, o Magento criou nosso produto configurável já com os 2 produtos simples associados. Então, deixa eu só carregar aqui nossa listagem de produtos. Então, eu tenho aqui o meu produto exemplo com os outros 2 produtos simples já com as imagens setadas, certo? Então, eu vou editar aqui nosso produto configurável para a gente poder ver que as outras 2 imagens também foram amarradas a eles. Então, a gente tem aqui as informações do meu produto configurável, onde eu setei a cor e o tipo de tecido, no caso não coloquei para eles, eu coloquei somente para os nossos produtos simples, e eles já estão aqui, ó, os produtos simples amarrados. Se nós viermos em imagem, nós temos aqui a imagem do produto configurável e as 2 imagens de produto simples que eu coloquei aqui no nosso campo Additional Images, certo? E se eu entrar aqui no nosso produto simples, a gente pode ver o tipo de tecido, que é o algodão, e a cor branca ou verde, no meu exemplo aqui, já configuradas nesse nosso produto simples. Então tem aqui a cor branca e o tipo de tecido algodão, certo? Essa é uma planilha de exemplo, você pode usar para colocar os seus atributos, como a gente viu aqui, como cria e certas informações. Os atributos eles podem ser de sim ou não, aí você pode colocar 0 para não e 1 para sim, lá nas informações da planilha, e entre outras diversas possibilidades que você pode fazer com essa planilha, tá bom? Não esquece que ela está disponível para download aqui, junto com o link de download do LibreOffice. Espero que vocês tenham gostado e até mais.